tarde, bem-vindo às nossas novas conversas na Eclésia, que marcam o início deste ano de 2021. Novos objetivos, novos começos, recomeços, vão ser uma marca destas conversas e que são também uma marca do início de cada ano. Hoje temos connosco Marlon Rocha, 31 anos, é da Diocese do Porto. Bem-vindo. O Marlon é formado em História, trabalha nesta área e está também a terminar um mestrado em Ensino e, para além disto, está envolvido na dinâmica e na pastoral da Igreja, neste momento, por exemplo, no Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude do Porto. Mas vamos começar a falar deste novo ano. Que objetivos é que o Marlon também tem para este ano que está a começar? Ora bem, é uma pergunta difícil. Do ponto de vista da pastoral, talvez os objetivos sejam recuperar um bocadinho aquela energia que, se calhar vai ser um bocadinho cruel dizer isto, mas perdeu-se um bocadinho com a pandemia e que estava a saber tão bem, a partir do momento em que houve aquele anúncio de que iríamos ter as Jornadas Mundiais da Juventude cá em Portugal. Todos nós achávamos que ia ser uma rampa de lançamento espetacular para os jovens, para os movimentos jovens, ia dar uma nova energia, um bocadinho ao estilo do tempo do Papa João Paulo II, São João Paulo II, e se calhar acabamos por perder um bocadinho e dissipar um bocadinho essas energias agora com este tempo de confinamento. Mas se calhar passava um bocadinho por aí. E neste caso, portanto, a nível também pessoal, portanto, do trabalho, do estudo, está então a terminar o seu mestrado. O que é que também o fascinou, digamos assim, nesta área da história e, uma vez que é um mestrado, então, na vertente do ensino, como é que um dia também vai contar estes tempos que estamos a viver? É assim, eu comecei a minha vida académica com o curso de Biologia, para começar, e se calhar reflete um bocadinho também a evolução que eu fui tendo como pessoa, porque eu comecei numa parte de investigação, gostava muito e ainda gosto do mundo natural, e fui avançando, se calhar para a minha segunda paixão, quando percebi que se calhar Biologia não era bem aquilo que eu estava à espera, ou que eu se calhar gostava, não me permitia ter a relação com as pessoas que a história permite, e dediquei-me um bocadinho mais à parte da investigação, até que depois a própria investigação, há alguns anos nisto, e percebi que se calhar não tem, para mim pelo menos, o significado que intervir diretamente, por exemplo, na parte do ensino, teria, e por isso é que também me propus fazer este desafio do mestrado em ensino. E quanto ao novo ano, se calhar as melhores expectativas que eu tenho é a normalidade mesmo. Não espero muito mais deste ano do que um regresso à normalidade, o que quer que ela signifique, porque se calhar já estamos todos um bocadinho esgotados, seria essa a palavra, e um bocadinho perdidos em algumas dessas rotinas que nos foram impostas, e bem impostas, mas a normalidade se calhar seria o mais importante para este ano. Sim, esta normalidade que todos esperamos. Então, Exatamente. portanto, o Marlon pertence à equipa do Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude do Porto e, como começou por referir, está a ser também um desafio este tempo. Como é que conseguiram continuar a mobilizar e a congregar os jovens por estes meios digitais que não eram tão usados para estes fins que se utilizam agora, para que eles não perdessem, portanto, totalmente o interesse e continuassem ligados e a acompanhar as iniciativas e também mobilizados neste caminho que se está a fazer então até 2023? Foi um desafio e tanto. Nós começamos por tentar não perder as atividades que já tínhamos proposto através do calendário anual das nossas atividades e, se calhar, noutros moldes, tentar não cancelar, a não ser algumas exceções, por exemplo, caminhadas, obviamente que era impossível fazer-se. E agora, por estes novos meios, tentamos transmitir a tal energia que disse há pouco, que se perdeu um bocadinho, por exemplo, através de uma das atividades que nós fizemos agora para os dias 23, que vai continuar até às Jornadas Mundiais da Juventude de 2023, assim esperamos nós,
a primeira coisa que fizemos foi um concerto online. Propusemos às pessoas assistirem a um concerto online. E através da banda dos Follow Him. E se calhar passa um bocadinho por isto. Continuar o mais normal possível, aquilo que nós já nos propusemos fazer, aquilo que nós queremos continuar a fazer e, Deus queira, um dia teremos outra vez os jovens para poder congregar esses grupos e essa juventude toda com a energia que, infelizmente, a tecnologia tem as suas limitações e através destes meios não conseguimos, por muito que queiramos. Conseguimos amenizar, mas talvez não conseguimos passar esta energia contagiante. Como é que, portanto, não conseguem passar energia contagiante, mas como é que tem sido a aceitação dos jovens, também a receptividade às vossas propostas? Em alguns casos tem-nos surpreendido pela positiva, porque se calhar não estávamos à espera do mesmo entusiasmo ou do mesmo interesse, não digo entusiasmo, mas do mesmo interesse. Noutros casos, vamos indo, vamos vendo, lá está. Isto é tudo novo para toda a gente, incluindo para nós, para a própria Igreja. Se calhar, por muito que sejamos a geração que está a viver plenamente o século XXI, ou o início do século XXI, nós nunca imaginamos que iríamos assistir a Eucaristias online, via Facebook, em direto. E está a ser uma aprendizagem também para nós, mas por agora acho que posso falar em nome de toda a equipa que está-nos a surpreender pela positiva, apesar de tudo. Uma dessas iniciativas marcou até agora o final do ano 2020, portanto o secretariado arranjou um espaço, digamos assim, na Igreja do Bonfim para poderem acompanhar também o Encontro Europeu de Jovens promovido pela Comunidade Ecuménica de TZ, portanto, que não pôde realizar na cidade de Turim, para onde estava marcado. O Marlon já participou em 3 destes encontros, portanto, em 3 diferentes cidades europeias. Como é que foi participar este ano neste regime, digamos, misto, portanto, à distância, pelos meios digitais, com uma pequena comunidade, com um pequeno grupo? Como é que foi esta oportunidade? Bem, se calhar a principal semelhança em relação aos outros passa por aquilo que acabou de dizer, esta pequena comunidade que se formou. Porque viver estes encontros em casa ou em grupinhos muito restritos não é a mesma coisa. E se calhar uma das mais-valias destes encontros, para além do que é TZ e daquilo que TZ já nos habituou, é mesmo congregarmos-nos em grupos grandes e se calhar também parte do encanto é mesmo estarmos em grupos de pessoas que nunca se cruzaram e provavelmente nunca mais se vão cruzar cara a cara. Desta forma, este ano, o desafio até partiu um bocadinho da paróquia do Bonfim e do pároco do Bonfim e foi abraçado também por nós porque sentimos essa necessidade que a Diocese do Porto, os jovens do Porto não podiam passar ao lado disto. Não podiam deixar este encontro passar como se, bem, foi um ano de sabática, digamos assim, foi um ano de pandemia, portanto não se faz nada. Não, e estamos a precisar, a Igreja em si, com as devidas precauções, com todos os cuidados, está a precisar também de, se calhar, dar o sinal de que, o sinal de esperança, que o próprio irmão Aloís falou várias vezes, que também já escreveu nas suas cartas, estamos a precisar de passar este sinal de esperança. E tentamos. Nesse sentido, portanto, que pequena comunidade é que conseguiram então construir ali, que viveu ali estes dias, portanto, acabaram por ser sempre os mesmos jovens que responderam também a este vosso convite. Os jovens iam variando, consoante, claro, também as suas vidas, que viviam estes momentos, portanto, de oração, de reflexão bíblica, também acompanhamento de workshops que os irmãos proporcionaram também à distância. Sim, nós tivemos o nosso grupinho fiel, como eu gosto de dizer, e depois, ao longo dos 3 dias em que nos foi permitido fazer esta atividade, dos dias 28 a 30 de dezembro, tivemos também jovens e outras pessoas que foram aparecendo, foram-se revezando, foram rodando, mediante também as suas possibilidades, porque estamos a falar de dias da semana, nem toda a gente estava de férias,
E pronto, também como dissemos um bocadinho na brincadeira, no espírito destes encontros europeus de TZ, a partir do momento em que já não há orações ou reflexões, temos os workshops, por exemplo, que são facultativos, mesmo para a comunidade, vão conhecer a cidade, faz parte do espírito, por muito que seja o Porto, e se calhar o Porto é uma cidade que todos nós já conhecemos mais ou menos, pelo menos os da Diocese. Destacou, portanto, a esperança que o prior da comunidade de TZ escreveu na sua mensagem. O Papa também incentivou os jovens, na mensagem que escreveu para este encontro, a semearem a esperança, a cultura do encontro e da fraternidade. Portanto, que esperança é esta que é precisa, que não é novidade para, portanto, quem é cristão também, e como é que os jovens, a sua experiência também, são esperança hoje e podem semear esta esperança? Ora bem, como diz o São Paulo, quando tudo falha, há sempre 3 coisas que sobram, a fé, a esperança e a caridade. E ao contrário da fé, que assenta em crer em algo com todo o coração, mesmo sem precisar às vezes de sinais, esta esperança precisa de alguns sinais e precisa de assentar em alguma coisa mais ou menos sustentada. E sim, como disse bem, se calhar os jovens são a principal razão para termos a esperança, porque se calhar fugindo um bocadinho aos documentos do irmão Luís e do próprio Papa Francisco, nós vemos à nossa volta que se calhar este período, esta pandemia, trouxe o melhor e também o pior das pessoas ao de cima. E nós preferimos agarrar-nos se calhar ao melhor, porque também houve muita coisa boa que aconteceu, houve muitos sinais de esperança e sinais animadores que aconteceram, mesmo fora do âmbito religioso, mesmo fora do âmbito dos movimentos de jovens. Falando nos jovens em si, lá está, pertencendo à pastoral juvenil, e como tinha dito num outro ponto que já abordamos, até certo ponto também nos surpreendeu um bocadinho isto, porque o nosso maior medo seria que muitos jovens perdessem a ligação, não digo a fé, mas porque a fé é mais difícil de perder e ainda bem que assim é, mas a ligação a esta igreja, a ligação a este corpo místico. E não o fizeram, pelo menos grande parte deles não o fez. Os movimentos podem ter perdido mais ou menos a energia, mas continuaram. E sim, acho que mesmo olhando para a igreja, mesmo olhando para aquilo que foi o encontro de TZ, acompanhando as páginas de TZ, vendo a cobertura que isto teve, mesmo em termos de órgãos de comunicação, algumas rádios e assim, e até a participação das pessoas a enviarem para lá fotografias, a mostrarem que estavam presentes, mesmo à distância, são sinais muito animadores e aos quais nos devemos agarrar. Lá está, enquanto não chega esta tal normalidade que todos almejamos. E chegando a esta normalidade ao longo deste ano que ainda está a começar, o encontro vai realizar-se então em Turim, onde não pôde acontecer em 2020. O Marlon está a pensar em participar nesse encontro e ir à Itália? Sim, só se algo o impedir. E se calhar, se Deus quiser, antes gostava de voltar a TZ, à comunidade mesmo. Aproveitando então esse ir à comunidade, portanto, o que é que tem a comunidade, o que é que se vive na comunidade que atrai tantos jovens? O Marlon já lá foi 5 vezes e há jovens que vão lá ano após ano, numa espécie de peregrinação, digamos assim, estar ali uma semana ou mais com os irmãos, com jovens da Europa, de todo o mundo, a participar nas iniciativas que eles propõem. O que é que a comunidade tem? É uma pergunta um bocadinho complicada. Eu recordo que há 2 anos, depois do encontro de Madrid, foi-me proposto por um dos irmãos de TZ escrever um testemunho sobre a minha relação com TZ, o que é que TZ significou para mim ao longo destes anos e ao longo das participações, quer nos encontros europeus, mas principalmente nas visitas à colina. E eu sei que gastei 3 páginas e fiquei com a sensação de que se calhar ainda não tinha dito tudo. Mas eu acho que cada ida à TZ, seja o jovem que for, acho que isto não é bem uma questão só pessoal. É sempre algo novo, é sempre algo que vai um bocadinho de encontrar aquilo que nós estamos à procura naquele momento. Recordo-me, por exemplo, da primeira vez que fui na expectativa, era um jovem de 18, 19 anos,
E fui naquela expectativa do que encontrar e também com aquela sensação de liberdade, de início de vida adulta, de novas descobertas. E gostei muito daquilo. Recordo que fui com 2 pessoas do grupo de jovens ao qual pertencia na altura, e a chefe do grupo de jovens, que estava lá, abordou-me um dia lá, enquanto eu andava lá meio perdido, no meio das pessoas e no meio daquele fascínio todo, e disse: olha, tu não leves a mal o que eu vou dizer, é pelo lado positivo, isto está-te mesmo a bater. E sim, porque eu identifiquei-me bastante com aquilo, tanto que depois até escrevi nesse testemunho que o lado negativo, se calhar, se é que há algum disto, é que nós a regressarmos, lá está, saímos daquela bolha, saímos daquele mundo que parece que existe fora do mundo, e quando regressamos ao nosso mundo, às nossas rotinas, parece que aquele encanto se desvanece num instante. É um choque frontal e muito brusco com a realidade. Aquela simplicidade, aquela humildade, aquele espírito de que, se calhar, com pouco fazemos muito, é muito mais difícil de encontrar aqui. E quem não está preparado, e eu não estava, apanha com esse choque. E, se calhar, é um bocadinho isso que também define TZ. A nossa conversa está a chegar ao fim, portanto vamos, de alguma forma, voltar ao seu início e a este ano que está a começar. Já falou em objetivos, já falou, de alguma forma, em desejos também, deste regresso à normalidade, mas que desejo é que tem para 2021? É assim, do ponto de vista mais pessoal é um bocadinho difícil. Lá está, eu acho que este ano que passou, 2020, abandonou-nos um bocadinho com os nossos planos, os nossos projetos. O próprio encontro que nós tivemos no Porto agora, nestes dias, foi um bocadinho com base naquilo que podíamos fazer no improviso, e foi planeado um bocadinho em cima, digamos assim, porque não sabíamos muito bem com o que contar. Por isso é um bocadinho difícil responder, mas para além da normalidade, para além de, se calhar, da resposta clichê que toda a gente dá, que é recuperar o tempo perdido, entre aspas, as viagens que não se fizeram, os projetos que ficaram pendentes, eu diria que é continuar. Não sei, se calhar está a faltar ambição aqui, mas se calhar é isso. Recuperar um bocadinho aquilo que ficou para trás, aquilo que ficou pelo caminho, o bom, e deixar o mau e continuar. Continuar parece uma boa aposta e um bom objetivo e desejo para este ano. Estas conversas de hoje chegaram ao fim. Obrigado por ter estado desse lado e obrigado, neste caso, também ao Marlon Rocha por se ter disponibilizado e ter aceito este convite para partilhar connosco este início de ano. E as conversas na Eclésia, essas sim, vão continuar, portanto, ao longo deste ano, e neste caso as novas conversas vão continuar também ao longo deste mês, aqui no Facebook e no site da Agência Eclésia, pelas 17 horas, segunda a sexta-feira. Um bom ano para todos.